A gente está conversando aqui, estava perguntando para a Sandra, qual é como a gente pode definir melhor que tipo de animal ter determinada condição de família, espaço, idade da criança, e aí que foi a resposta da Sandra. Só para contextualizar e desculpa pela nossa falha técnica. Então, na realidade, a gente precisa consultar, fazer uma parceria com um bom veterinário, porque ele pode avaliar as condições da família, qual animal que se adapta melhor ao espaço que a gente vai ter para ele, a idade da criança, que é muito importante, né? Porque as crianças pequenas, no geral, vão precisar, além da supervisão, ter animaizinhos que são mais dóceis, como os cachorros. Os cachorros são assim, a escolha preferencial de todo mundo. Ainda mais algumas raças que são super amigas, exato, assim, né? Exato. O porte do animal também a gente tem que levar em consideração, né? Porque apesar de terem cachorros que são grandes, animais que são grandes, que são muito dóceis e se dão bem com crianças, às vezes o apartamento, a pessoa que mora no apartamento não tem condição de ter esse animal. Então, acho que o mais importante é avaliar a disponibilidade dos pais, principalmente, para estarem no começo dando uma assessoria, a idade da criança e consultar um bom veterinário, porque aí ele pode indicar, ajudar nessa escolha. Porque a gente também não pode só pensar no desenvolvimento da criança, a gente tem que pensar no animal também, né? Exato. Então, você está falando, um animal de um porte físico grande, de grande porte, aí num apartamento pequeno ele vai sofrer, não vai se desenvolver da melhor forma possível. E outras coisas, né? Por exemplo, na Páscoa, tem gente que compra o coelhinho para dar junto com o ovo de Páscoa, aquela coisa linda, o coelhinho, bababá, tal. Só que, gente, ter um coelho não é simples, né? Você estava me contando que tem um coelho em casa, Eu tenho um coelho em casa. Não é simples, né? Não. Não é como ter um cachorro, tem que ter todo um cuidado. E aí, outras coisas que hoje em dia acho que tem menos, mas quando eu era criança tinha muito. O cara que passava trocando coisas por pintinho. Lembra é verdade. dessa coloriam os pobrezinhos dos pintinhos, exatamente. Né? Depois o pintinho ia crescendo, o que faz com o pintinho? Exato. Não, mesmo o coelho, eu tenho um mini coelho, né? Mas tem alguns que chegam a ficar grandes, 5, 6 quilos. E aí você compra uma galinha porque você fala, tem até uma piada no Facebook que eu vi esses dias, de uma senhora que falou, eu comprei achando que era um porquinho da Índia. Era uma anta deste tamanho que estava no colo dela. Então, o veterinário pode ajudar muito nessa hora, porque ele conhece, né? Porque a gente compra realmente sem conhecer, porque é bonitinho. E todo filhotinho é bonitinho, mas um dia eles crescem. E aí ficam doentes, vai ter custo. Então, se você está interessado em ter animal, saiba que vai dar trabalho, vai ter um custo, vai ter custo de alimentação, vai ter custo de remédio. Você vai chegar em casa cansado do trabalho, você vai ter que limpar, você vai ter que levar para passear, porque o animal precisa disso. Então, não adianta você ter um animal só ali para o teu benefício, porque não é um brinquedo, não é uma peça de decoração, é um ser vivo que merece os cuidados. Isso, exatamente. Né? Não, e para a gente ter um animalzinho de estimação e ficar só olhando de longe, os benefícios não vão acontecer por osmose, Nem né? vai ter o benefício, não acontece por osmose. Ótima frase, realmente. Agora, existe algum prejuízo que, de repente, até a criança vai ter por conta da presença de um animal em casa? Bom, prejuízo em si não, a não ser, por exemplo, que seja aquele caso que eu te falei, da criança ser uma criança que tem uma alergia. Então, às vezes, algum animal que é mais peludo pode... Gato, por exemplo, exato, dá uma gato alergia, costuma né? dar. Lógico que a gente tem que ter sempre cuidado de estar levando os animais, deixar as vacinas em dia, sempre fazer uma visita periódica no veterinário, porque às vezes o animal acaba desenvolvendo doenças que nos fazem mal. Fora isso, eu não conheço nenhum prejuízo real, a não ser nos casos que a gente estava conversando de pessoas que têm animais estranhos. Animais exóticos. Exóticos, que não é muito comum no Brasil, né? Mas como você mesmo falou, aranhas, tem gente que gosta de ter as caranguejeiras, que não são venenosas, ao contrário das tarântulas. Gosto é esse, né? Cobras. Então, assim, o contato continua o mesmo, o benefício emocional continua o mesmo. Mas com esse tipo de animal a gente corre alguns riscos. Então, por exemplo, ter em casa um animal, uma cobra, deve representar um risco muito maior do que ter um cachorrinho. Esses dias eu estava vendo uma matéria onde o pessoal tinha uma cobra lá na casa deles e ele abriu ali o lugar onde a cobra ficava para alimentar, esqueceu de fechar a trinca. E a cobra, no meio da noite, saiu do lugar onde ela ficava, foi até o quarto da criança e picou a criança.
Eu não lembro se a criança foi hospitalizada, se a criança chegou até a falecer, não me lembro o que aconteceu, mas é um perigo muito intenso, né? Você estava me contando dos Estados Unidos, acho que alguém tinha 70 cobras em casa. 72 cobras. Eu vi um programa uma vez na televisão, o casal tirou eles colocaram as cobras todas empilhadas na parede, 72 cobras, entre elas várias pitons, que são cobras imensas, venenosas, e assim, eles saíram do quarto do casal, transformaram o quarto num lugar só para guardar as cobras, e ele era de frente com o quarto das crianças, que eles tinham 3 crianças pequenas. Eu fiquei horrorizada. Eu falei, se com uma cobra a gente já corre o risco que você falou, você imagina com 72. Meu pai do céu. De todos os tipos. Agora, uma coisa interessante dos animais, principalmente aí os cachorros, é essa questão do amor incondicional que a gente vê. Tem histórias lindas que a gente acompanha no noticiário, né? Daquele companheirismo que vai até as últimas consequências. Eu acho que isso faz muito bem para o ser humano, né? Ele se sente amado. É verdade. E acho que faz muito bem para a autoestima. Tem uma relação com a autoestima, inclusive, ou não? Tem, na realidade, assim, quando você tem uma relação com o animal, principalmente os cachorros, que eles são muito fiéis, realmente, eles vão até o fim da vida com a gente. É uma relação realmente na saúde e na doença. E o contato com esse animal acaba favorecendo que a gente... Quando você dá carinho, você recebe carinho. Eles amam incondicionalmente. Eles não julgam a gente, eles não ficam de mau humor, eles não pensam em problemas, em contas para pagar. Então, eles só amam. E a única coisa que eles querem da gente é amor. Nesta relação, os benefícios são imensos, porque além da gente ter toda essa produção de dopaminas, de substâncias que nos fazem bem, a gente diminui o estresse, os batimentos cardíacos ficam menores, colesterol e triglicérides, tem pesquisas que provam que o contato com animais diminui esses índices dessas substâncias. Então, quando você está melhor com tudo isso, não tem como a sua autoestima não estar melhorada também. Claro. Automaticamente, se você tem uma sensação bem-estar físico, você se sente melhor com você mesmo. E esse é o primeiro passo para resgatar qualquer autoestima, qualquer processo depressivo. Isso é muito claro com os cachorros, mas outros animais também a gente pode identificar, cada um dentro do seu estilo, né? Isso. Por exemplo, eu tenho uma gata em casa, então ela não é daquele tipo que quando eu chego ela vem, faz festa e não sei o quê. Mas assim, onde a gente tá na casa, minha esposa e eu, ela não tá grudada na gente, mas ela tá lá junto. Se a gente sobe, ela sobe. Se a gente tá embaixo, ela tá embaixo. Então, ela também gosta de apreciar a nossa companhia, mas a gente entendendo aí como funciona cada bicho, né? Isso, eles têm personalidade, né? Que nem a gente, eles têm um jeito próprio de ser. E, no geral, os gatos também são muito afetivos, mas eles são mais independentes. São mais reservados. Exatamente. Agora, existe algum tipo de terapia que envolve animais? Sim, sim. Tem, na realidade, é o que a gente chama de terapia assistida por animais, TAA. E tem, inclusive, um instituto, eu não me lembro o nome agora, INATA, que trabalha só com terapias assistidas por animais. No geral, a gente tem tido bastante resultados bem bons com cães, principalmente, que são a preferência, e cavalos. A ecoterapia também tem sido bastante aplicada com resultados ótimos. Inclusive, não só com pessoas que estão se recuperando, né, como com autistas. O autista, ele tem muita dificuldade de socialização. Então, no contato com esses animais, ele acaba diminuindo a agressividade, melhorando o índice de socialização e uma série, e assim, inclusive a afetividade do autista, que é muito para dentro, ele não consegue se relacionar, as pessoas têm tido resultados muito bons. Fantástico. Olha, conversei aqui com a Sandra Moniz, passou super rápido. Essa semana todos os programas estão passando rápido, não sei o que está acontecendo. Muito obrigado pela sua participação, pelas informações, foi muito legal. Foi um prazer para mim, muito obrigado. A gente vai para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho. Aí você vai conhecer a Cindy, ela vai me ajudar aqui na cozinha. A gente vai aprender a fazer uns biscoitinhos bem gostosos. Então não sai daí, é o encerramento aqui da nossa Semana Especial da Criança aqui no seu programa.